Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eu estou muito alegre por estar aqui mais uma vez, juntamente com você, para estudarmos a lição bíblica da Escola Dominical, que temos já estudado durante essas semanas, visando destrinchar algumas doutrinas importantes da Bíblia sobre a escatologia. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que traz para nós um tema de grande importância, que é justamente o milênio. A Bíblia fala de um período de 1000 anos, mas muito debate existe em torno justamente da natureza desses 1000 anos. Alguns teólogos preferem interpretar isso de forma espiritualizada ou alegórica, dizendo que os 1000 anos não serão anos literais aqui na Terra. Outros dizem que, de fato, será um período literal aqui na Terra de 1000 anos, de glória em que Cristo reinará em Jerusalém, a partir de Jerusalém, sobre toda a Terra. Enfim, é um tema muito importante e nós devemos focar a nossa atenção também nesta parte importante da Bíblia Sagrada. A lição que nós vamos estudar hoje, ela trata sobre o milênio. Mas, enfim, o que é o milênio? Ora, antes de responder esta pergunta, é necessário aqui observar os objetivos desta lição. O primeiro objetivo é definir o que significa milênio. De onde vem esta palavra? O que ela aponta? Qual é o significado dela? Em segundo lugar, destacar que o milênio será o reino de Deus governando a terra. E terceiro lugar, enfocar que a terra será restaurada e a igreja reinará com o nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe da nossa lição, ela se encontra em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 6, que é justamente o versículo que fala sobre os 1000 anos aqui na Terra. É um texto muito importante que nós vamos ler. Mas antes de ler esse texto, também é importante citar o versículo do textual da nossa lição, que também é um versículo muito importante, que também está em Apocalipse capítulo 20, mas especificamente no versículo 6, que nos diz o seguinte: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. É importante que a Bíblia fala desses 1000 anos de forma assim tão clara. O primeiro ponto da lição nos traz uma pergunta: o que é o milênio? O milênio é um período de 1000 anos em que Cristo reinará literalmente com a igreja sobre a terra. Muitos textos bíblicos dão conta desse período maravilhoso. O apóstolo João, numa visão por ele relatada em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, viu imagens de tronos, onde pessoas que receberam a autoridade para julgar estavam assentadas nele. O apóstolo viu também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Cristo, da palavra de Deus, por não terem adorado a besta nem receberem a sua marca na fronte ou na mão. Essas pessoas vieram da grande tribulação e por isso reinarão com Cristo durante 1000 anos. Antes de mais nada, eu queria aqui trazer uma nota histórica falando sobre o milênio. É importante dizer que a igreja cristã histórica, sobretudo a igreja mais antiga, a igreja inicial dos primeiros séculos, sempre acreditou, de fato, na doutrina que se adequa àquilo que nós chamamos hoje de pré-milenismo, que entre as afirmações e proposições que defendem o pré-milenismo está a interpretação literal de 1000 anos, ou seja, 1000 anos literais, onde Cristo reinará sobre a terra. Segundo o livro que nós estamos usando, a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, na página 314, nos informa que, desde o princípio da era apostólica, a igreja sempre compreendeu o milênio de Apocalipse capítulo 20 como 1000 anos literais. Aí ele cita aqui alguns homens importantes da igreja: Papias, Barnabé, Justino Marte, Irineu e Tertuliano.
comprovaram este fato em seus escritos. A Igreja jamais ensinou outra coisa diferente até o século IV. E por que até o século IV? Eu vou apontar daqui a pouco e nós vamos entender o porquê que o ensino de um milênio literal foi, a partir do século IV, abandonado. Mas continuando a leitura. Quando alguns teólogos começaram a distorcer o ensino bíblico acerca do milênio, descrevendo-o como um tempo para o deleite do homem e não para a glória de Deus, outros mestres tentaram corrigir o erro propondo uma interpretação mais espiritual dos 1000 anos. No século V, Agostinho popularizou esta reação, que defendia que a Igreja havia herdado as bênçãos de Israel, ou seja, é uma visão continuista, como que a Igreja substituiu Israel no plano da salvação. Agostinho popularizou esta reação, que defendia que a Igreja havia herdado as bênçãos de Israel e que tais bênçãos eram espirituais, não para esta terra. Ele ensinava que Apocalipse 20 referia-se a este tempo. No entanto, mesmo Agostinho, considerado por muitos como o pai do chamado amilenismo, compreendia a partir de Apocalipse 20 que este período duraria 1000 anos literais. Aqui vale uma ressalva muito importante. Não defender uma interpretação literal significa ficar em falta com o texto. Há um vínculo claro entre as promessas veterotestamentárias de um reino de Israel restaurado e os inconfundíveis relatos de Apocalipse 20. Trata-se do reinado de Jesus Cristo no trono de Davi na terra, em conformidade com as profecias de vários textos bíblicos do Antigo Testamento, como irrefragavelmente também e muito mais em destaque para nós, Apocalipse capítulo 20. Então, por que a Igreja, historicamente, de certa forma, abandonou a interpretação literal dos 1000 anos? Ora, porque abandonou o método mais adequado de interpretação bíblica, que é o método histórico-gramatical, que nós chamamos de método literal. A Igreja, a partir do século V, sobretudo com Agostinho, adotou uma hermenêutica alegórica e entendia que a Igreja tinha substituído Israel e herdado as promessas de Israel, agora não de forma literal, mas de forma espiritualizada. E o milênio de Cristo, na verdade, não significa um reino de fato literal de 1000 anos, mas um período de bênçãos, onde Deus abençoaria a sua igreja aqui na terra durante justamente a era da igreja. Esta interpretação, ela peca contra o texto bíblico, porque ela não leva em consideração a ênfase e clareza do texto de Apocalipse 20, o qual nos informa várias vezes que se trata realmente de um período de 1000 anos. Nós podemos ver em Apocalipse capítulo 20 o seguinte, a partir do versículo 1: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, amarrou-o por 1000 anos. Primeira referência a 1000 anos aqui, no versículo 2. Versículo 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que, mas não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Segunda referência, aqui no versículo 3. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Aqui nós temos uma referência aos mártires da grande tribulação. Outro fato importante que nós entendemos que nós não estamos no milênio ainda, mas o milênio acontecerá em um período escatológico após a grande tribulação. Mas continuando, o texto diz o seguinte: E que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Há outra referência a 1000 anos aqui no versículo 4. Versículo 5. Mas os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se acabaram. Mais outra referência a 1000 anos aqui no versículo 5. Esta é a primeira ressurreição.
Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E, enfim, a última referência, e reinarão com ele 1000 anos. Segundo o manual que nós estamos lendo aqui, tem aqui uma referência muito interessante em relação a isso. Porque ele diz aqui o seguinte, em relação à expressão 1000 anos. Aqui na página... Vamos ver aqui. Aqui na página... vamos ver. Diz aqui o seguinte. Na página 315. Este capítulo de Apocalipse, que é o capítulo 20, apresenta o fato de que Cristo reinará sobre a terra por 1000 anos. Interpretado o capítulo de forma literal, é relativamente simples compreender o seu significado. Além disso, João sabia como descrever um período de tempo indefinido como tal. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 3, ele escreveu que Satanás seria solto do abismo por um pouco de tempo. Isso aponta para o fato de que se João quisesse falar de um tempo indeterminado, ele poderia usar outro tipo de expressão. Não a expressão categórica e objetiva 1000 anos. O Espírito Santo poderia ter levado João a escrever que Cristo e os santos reinariam por um longo tempo, ou por um tempo indefinido. A mesma frase utilizada na parábola dos talentos para indicar a duração da ausência do mestre, como a expressão que aparece lá em Mateus 25 e 19, por um longo tempo. Deus, entretanto, fez com que João contrastasse um período de tempo indefinido, um período de tempo definido, que seria os 1000 anos, com um período de tempo indefinido, um pouco de tempo, como aparece em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 3. Aliás, todas as definições de tempo no livro de Apocalipse são literais e só possuem algum significado se forem aceitas em seu sentido normal. O que é que esse escritor está nos informando aqui? Está nos informando que toda interpretação acerca de números no Apocalipse não pode prescindir do seu contexto. E se nós olharmos o contexto, nós vamos ver que todas as referências a números em Apocalipse, todas elas são literais. Nenhuma dessas referências a números em Apocalipse apontam para uma realidade ou um alegorismo, mas todas essas referências a números são ou devem ser interpretadas de maneira literais. E aqui eu repito, todas as definições de tempo no livro de Apocalipse são literais e só possuem algum sentido se forem aceitas em seu sentido normal. Ou seja, é ler a Bíblia no sentido normal. Não querer forçar o texto para que o texto diga aquilo que não diz. Por isso que um estudioso de escatologia bíblica, como Robert Thomas, ele afirma o seguinte: nem o número presente em Apocalipse é comprovadamente simbólico. Os números em Apocalipse ou em qualquer outra parte da Bíblia só podem ser tomados como simbólicos se a Bíblia se responsabilizar em apontar aonde está o símbolo. Se a Bíblia assim não fizer, não será o teólogo A, B ou C que fará isso de forma arbitrária. Então fica claro aqui para nós que o milênio será de fato um período de 1000 anos. O segundo ponto da lição fala que o reino de Deus será na terra. Hoje vivemos uma tensão aqui na terra. Como salvos, sabemos que o reino de Deus está dentro de nós, conforme Lucas 17 e 21. E aqui nós queremos trazer uma colocação. Muitas vezes aqueles que defendem o amilenismo, que são aqueles que não acreditam no reino milenial literal de 1000 anos, eles não dizem que não acreditam no milênio, eles dizem que acreditam no milênio. Mas o milênio para eles não é um período literal de 1000 anos, mas é um período indefinido de tempo no qual a igreja estará aqui na terra. E lembrando que a igreja substituiu o povo de Israel. Eles são, na sua maioria, continuistas. Eles defendem que se Cristo já está reinando, então por que falar de um reino futuro? Cristo já está reinando. A ideia de que Cristo reinará é
eles acreditam, é como se nós estivéssemos colocando ou dando a Satanás algo que não lhe pertence. Ora, não sejamos ingênuos aqui, porque nós, apesar de acreditarmos que Cristo ainda reinará durante o período do reino milenial, nós não estamos falando, isso não implica dizer, que ele já não esteja reinando de forma espiritual. Cristo reina espiritualmente. O reino de Cristo, em primeiro lugar, está dentro de nós, se manifesta através da vida daqueles que se arrependeram dos seus pecados e se entregaram a Cristo e agora vivem uma nova vida no Espírito Santo de Deus. Estes têm o Espírito Santo dentro de si e que os guia a fazer toda a vontade de Deus. Então o reino de Cristo se manifesta primeiramente dentro de nós, nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o mundo que nós vivemos é um mundo de pecado. Nós sabemos que o mundo ele jaz no maligno. O homem ele está totalmente mergulhado na lama do pecado. Ele está cego, ele não enxerga, ele não ouve, ele está totalmente manchado pelo pecado. Não podemos aqui esquecer do fato de que a Bíblia fala da depravação do homem. E como é que no mundo onde o pecado reina, impera, nos campeia, nos rodeia, como é que neste mundo Cristo está reinando de forma plena? Ora, Cristo ele está reinando de forma plena espiritualmente na vida daqueles que se converteram a Ele. Ora, nós falamos aqui no reinado nesse aspecto. No aspecto que Cristo é soberano, Ele está reinando completamente, obviamente. Mas estamos falando aqui em um reino que leva em consideração a relação das pessoas com Deus. Então o mundo daquelas pessoas que não se converteram a Cristo estão em rebelião contra Deus, são inimigos de Deus. E não pode haver um reino no coração daqueles que estão em rebelião contra Deus. Apesar de Deus ser soberano e ter poder sobre os ímpios e também inclusive sobre Satanás e os demônios, mas ele não está reinando no coração deles, porque não há lugar para Cristo reinar no coração daqueles que vivem dirigidos pela carne e pelo pecado. A própria Bíblia diz que a carne ela faz oposição ao Espírito e o Espírito à carne. Então como é que Cristo pode reinar no coração dessas pessoas? Então, no sentido espiritual, acreditamos que Cristo reina. No sentido de que Ele é absoluto, que Ele é soberano e que tem todo o poder e o domínio da história em suas mãos, Cristo também está reinando. Mas o reino perfeito de Deus, onde o mal, o pecado, será extinguido na sua quase completude da terra, e Cristo reinará em paz, justiça e equidade aqui na terra, literalmente cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Ainda isso não aconteceu. Acontecerá, mas acontecerá em um período escatológico mais adiante lá na frente. Então vale salientar isso. O profeta Daniel viu este reino por intermédio de uma pedra que substituiu os reinos da era presente do mundo, como está na Bíblia Sagrada em Daniel capítulo 2, versículo 34 e 35. A pedra lançada contra a estátua representa um reino que jamais será destruído. Também o profeta Daniel viu o reino sendo entregue ao Filho do Homem em Daniel capítulo 7, versículo 9 a 26, o que significa que o nosso Senhor estabelecerá o reino milenial após a grande tribulação. Se fala do reino como sendo eterno. Ora, o reino milenial, por ser de 1000 anos, não será eterno, mas será o início, digamos assim, a porta de entrada para o reino eterno, que será de fato um reino onde Cristo ele fará novos céus e nova terra, aonde habite a justiça. O terceiro ponto da lição fala que o planeta será restaurado. Haverá uma restauração aqui na terra. Essa terra passará por uma restauração. Não que ela será destruída e recriada do nada, ex nihilo, não. Mas a terra será restaurada para que possa habitar paz aqui na terra. O apóstolo Paulo ensina em Romanos sobre a sujeição da criação à vaidade, lá em Romanos capítulo 8, do versículo 20 ao 22. O estabelecimento do reino de Deus restaurará toda a criação durante o milênio. Será um período semelhante àquele que a Bíblia relata em Gênesis, capítulo de número 1 e 2. O Éden de Deus, o jardim de Deus. Quando ainda não havia entrado o pecado no mundo, o jardim de Deus era um lugar praticamente perfeito para se habitar. O milênio será também esse lugar maravilhoso, onde haverá paz, onde haverá
tranquilidade, onde haverá justiça, onde haverá a presença de Deus, porque Cristo estará literalmente aqui na terra. A Bíblia também fala, e aqui é o quarto ponto da lição, que a igreja reinará com Cristo. Segundo o apóstolo Paulo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Isso está em Colossenses capítulo 3, versículo 4. O apóstolo enfatiza que logo que o nosso Senhor se manifestar, estaremos com Cristo. Haverá, portanto, a verdadeira teocracia no mundo. A palavra teocracia significa o governo de Deus. É de fato algo maravilhoso. E aqui não se trata de utopia, isso aqui se trata de esperança e algo que acontecerá de fato aqui na Terra, como precedendo o período eterno de novos céus e nova terra. Os salvos já transformados e com corpos glorificados terão incumbências nesse governo, no qual participaremos. Vale aqui também notar o seguinte, que o reino milenial de Cristo será um reino onde na terra acontecerá coisas tremendas. Por quê? Porque as pessoas estarão aqui na terra e muitos irão trabalhar, muitos irão servir a Deus, adorar a Deus, muitos irão a Jerusalém porque o trono de Deus estará em Jerusalém. Haverá um templo reconstruído apenas para o milênio. Será um lugar maravilhoso. Obviamente que no milênio, como eu já fiz referência, haverá dois tipos de povos. Na verdade, três. Em primeiro lugar, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará aqui na terra. Eu disse, quando ministrei a aula sobre as bodas do Cordeiro, que quando nós falamos de bodas do Cordeiro, nós pensamos só naquele período de 7 anos que a igreja estará no céu com o Senhor Jesus Cristo. E esquecemos que o reino milenial também é parte das bodas de Cordeiro. As bodas do Cordeiro acontecerão aqui na terra também, e a igreja estará aqui em destaque, adorando ao Cordeiro de Deus e sendo recepcionada pelo povo de Israel. Então o primeiro povo é a igreja que estará aqui no reino milenial. A igreja, aqueles que morreram, ressuscitaram, estão já todos com corpos glorificados. O segundo povo será justamente os mártires da grande tribulação que ressuscitarem para entrar no reino milenial de Cristo. Aqueles que morreram em Cristo durante a grande tribulação, ressuscitarão antes do reino milenial e entrarão para o reino milenial com corpos glorificados também. E o terceiro povo será justamente aqueles que virão do tribunal das nações e entrarão para o reino milenial com corpos naturais. Serão gentios de todas as tribos que se converterem a Cristo. E aqui também não posso deixar de destacar, eu disse que são 3 povos, mas nós temos que destacar também que Israel também entrará no reino milenial de Cristo e entrará com corpos naturais. Então, podemos aqui, dentro dessa classificação que eu fiz, dividir esses povos em 2 categorias. Aqueles que terão corpos glorificados e aqueles que não terão corpos glorificados. Aqueles que não terão corpos glorificados, apesar de não ter corpos glorificados, eles terão uma longevidade. Eles viverão. O jovem, se dirá que alguém é jovem com 100 anos, será uma pessoa jovem, porque terá longevidade, haverá saúde, haverá tranquilidade, as doenças serão repreendidas, a natureza será acalmada, o leão pastará com o cordeiro, a criança estará junto da áspide e ela não fará mal nenhum, não haverá veneno, não haverá esta ira tremenda que há na natureza hoje, atividades predatórias, não haverá nada disso. A natureza estará apaziguada, será semelhante ao Éden, e a Bíblia revela isso. Por isso que as profecias revelam várias características do reino milenial. Um dos profetas que mais falaram sobre essas características é o profeta Isaías. Ele fala que o reino milenial será um reino de alegria, conforme o capítulo 9, versículo 3 a 4. Será um reino de glória, conforme o capítulo 24, versículo 23. Será um reino de justiça, conforme o capítulo 9, versículo 7. As pessoas terão conhecimento pleno de Deus, conforme o capítulo 11, versículo 1 a 2. Elas terão instruções e orientações da parte de Deus, conforme o capítulo 2, versículo 2 a 3. Haverá o fim da maldição sobre a terra
e a eliminação de toda enfermidade, conforme o capítulo 11, versículo 6 a 9, e o capítulo 33, versículo 24. Haverá uma maior expectativa de vida, que foi o que eu falei aqui, a longevidade, em Isaías 65 e 20. Haverá prosperidade no trabalho, conforme Isaías 4 e 1, 35, do 1 a 2, e o capítulo 62, versículo 8 a 9. Haverá também harmonia no reino animal, conforme o capítulo 11, versículo 6 a 9, e o capítulo 62, versículo 25. Então, o reino milenial será um reino de glória e de paz, aonde reinará a justiça. Eu quero então concluir esta reflexão. Poderíamos falar muito mais sobre o reino milenial, mas isso aqui é apenas uma introdução muito resumida, dizer que nós temos essa esperança de participarmos do reino milenial de Cristo como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Independente daqueles que não vão contemplar o arrebatamento da igreja, morrerão antes, mas temos a certeza que durante o arrebatamento da igreja, os que ficarem vivos serão transformados, mas aqueles que morrerem, que estiverem dormindo no Senhor, que morreram antes do arrebatamento, eles irão ressuscitar em glória e nós estaremos com o Senhor durante o período de bodas de Cordeiro, mas voltaremos com Cristo para reinar sobre a terra durante um período literal de 1000 anos. E quando nós pensamos nisso, nós nos alegramos, porque veja que coisa gloriosa. A terra que hoje é marcada pelo mal, marcada pelo derramamento de sangue, pela injustiça, pela iniquidade, pela prostituição, pela corrupção, pela perseguição à igreja, pelas injustiças sociais, a terra contemplará um período de paz e tranquilidade, um período de glória, um período de luminosidade, onde Cristo estará aqui e nós estaremos em comunhão perfeita com Ele. E o povo de Israel estará também aqui na terra, recebendo das mãos do Criador a terra que lhe pertence, que Deus prometeu, de forma incondicional aos patriarcas no início, a Abraão, Isaac e Jacó, e que até hoje Israel nunca conquistou. No reino milenial terá de fato toda a terra que lhe pertence. Haverá paz, equidade, haverá a justiça de Deus na terra. Então que essas palavras possam nos confortar, possam nos encher de esperança, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Que Deus em Cristo nos abençoe, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus.